assim você não vai ser jogado para os leões. Ele falou, eu estou muito velho para mudar de lado. E eu vou ser moído como trigo no dente dos leões. Eu prefiro ser lembrado como quem foi coerente. O padre, você falou que você teve um relacionamento com vários dos prefeitos aqui de São Paulo. E há pouco tempo agora, não com o prefeito, mas com o vice-prefeito, você teve um problema. Ele te coloca como um propagador de problemas de usuários de drogas. Qual é a diferença da visão que vocês têm? Eu acredito que ele tem a visão da posição que ele está. E essa posição eu acho que vai sendo acomodada, vai mudando a partir de que ele vai conhecendo a realidade. Muitas vezes a pessoa, quando chega num determinado cargo, ela quer mudar rapidamente. É como se chega alguém aqui novo e diz, vou mudar a decoração da sala, vou mudar essa mesa de lugar. Então, as pessoas querem buscar o resultado. A realidade, às vezes, é mais complexa. É como se você quiser mudar a instalação elétrica aqui, vai vir, não, mas se mexer aqui, vai ter que mexer ali, mas aí vai ter que... Então, a realidade é uma realidade complexa. Eu acho que o senhor vice-prefeito, ele chegou com boas intenções, ele quer resolver a questão, e eu acho que ele está percebendo que a situação é muito mais complexa. Muito grande, né? Porque, olha, esses dias eu vi a notícia, aumenta o número de pessoas em situação de rua na Berrini. Porque na Moca dizem, tem população de rua porque o padre Júlio está lá na Moca e alimenta. Mas eu não estou na Berrini. Então deve ter algum outro padre na Berrini, ou algum pastor, ou seja, o que está dando comida na Berrini. Ontem a gente estava na Faria Lima, estava cheio lá na Faria Lima. Pois é, e quem está dando comida na Faria Lima? Eu não chego na Faria Lima. Então, às vezes se vendem ideias. Eu vou até contar um caso interessante para vocês, que está aí na minha memória. Um dia eu estava saindo da rebelião da FEBEM e pegando fogo, fumaça, e eu estava até chamuscado de tanta confusão da rebelião, estava muito cansado, que tinha passado muitas horas lá dentro. Aí veio um jornalista, aqui o padre Júlio saindo da rebelião. Eu falei, de onde você é? Ele falou, da Rádio Bandeirantes. Eu falei, com a Rádio Bandeirantes eu só falo ao vivo. Não gravo com a Rádio Bandeirantes. Aí ele entrou ao vivo e falou, então o padre Júlio está aqui, Zé Paulo de Andrade, sua pergunta para o padre Júlio. Aí o Zé Paulo fez a pergunta, aí eu respondi, os jovens estão submetidos, a rebelião acabou? Eu falei, sim, eles estão todos sentados no chão, com a cabeça enfiada nas pernas, jogaram urina em cima deles, eles estão famintos, estão agredidos, estão machucados. Aí eu disse, Zé Paulo de Andrade, eu queria aproveitar que nós estamos ao vivo, me chame para falar com você na Rádio Bandeirantes, para que eu possa me defender, porque você me xinga bastante e não me dá direito de defesa. Aí ele marcou, se vocês conhecem a vida da rádio, eu tive que ir lá na Rádio Bandeirantes fazer um debate com o Zé Paulo de Andrade, uma pessoa muito bom, grande jornalista, com o Salomão Esper, faleceu recentemente, um grande jornalista, e que tinha o nome Parada. Eu não lembro o primeiro nome dele, mas era um jornalista muito famoso também. E aí, quando começou o programa na Rádio Bandeirantes, o Zé Paulo de Andrade perguntou, padre Júlio Lancelotti, por que dizem que o senhor é defensor de bandidos? Aí eu fui explicando. No final do programa eu falei, Zé Paulo de Andrade, você ainda diz que eu sou um defensor de bandidos? Ele falou, não. Eu falei, ouvintes da Rádio Bandeirantes, Zé Paulo de Andrade acaba de declarar que eu não sou defensor de bandido. Então, eu já tive que enfrentar coisas. Uma coisa muito engraçada, num debate também na rádio, o entrevistador era com Erasmo Dias, o coronel Erasmo Dias, o debate. Quando nós estávamos aprovando o Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana, que existe até hoje, o CONDEP, que é uma outra história na minha vida complicada, essa do CONDEP. Aí o que animava falou, Coronel Erasmo Dias, o senhor anda armado? Sim, eu ando armado. O senhor anda armado? Sim. A sua arma está aí? Falou, não, a minha arma ficou no carro.
Padre Júlio Lancelotti, o senhor anda armado? Falei, sim. O senhor anda armado? Eu falei, ando. Ele falou, e a sua arma está aí? Eu falei, está. Ele falou, qual é a sua arma? Eu falei, essa aqui. A minha arma é essa aqui, a cruz. Bicho, o Erasmo Dias ficou bravo comigo. Mas ficou uma onça. E aí, de tarde, ainda eu o encontrei na Assembleia Legislativa. Então, as histórias que estão na minha memória são muitas. Algumas dessas pessoas que eu citei são falecidas. Você me falou da FEBEM, e eu imaginei que você ia contar uma coisa que eu já queria te perguntar. Que você viveu muitas histórias, e aí você falou na FEBEM, e teve uma rebelião e tudo mais. Você já foi espancado dentro da FEBEM? Foi em Franco da Rocha, numa rebelião, e aí foi toda uma armadilha que fizeram comigo. Ligaram, era um domingo à tarde, eu estava em casa com a minha mãe. Aí me ligaram e disseram, está tendo a rebelião, já há um funcionário morto. Os jovens estão rebelados em cima do forro, estão do teto do presídio e estão pedindo que você venha para cá. Eu tenho várias histórias dessas rebeliões, mas aí essa especificamente, demais, eu falei, eu vou, mas se for oficialmente, se vocês vierem me buscar, porque eu nem tenho carro para ir para aí, não tenho ninguém que me leve agora. Então, vocês terão que mandar me buscar. Aí veio, e demorou muito o carro para chegar, era uma perua Kombi, caindo aos pedaços do governo do estado. Aí demorou, acho que levou mais de hora, eu tinha missa às 6 horas, aí eu tive que arranjar um padre para celebrar no meu lugar, e fui para lá. Quando eu cheguei lá, que os funcionários me atacaram. Aí arrancaram essa cruz, essa aqui, essa outra cruz, que eu uso duas, uma por dentro e uma por fora. E arrancaram essa cruz, quebraram o meu óculos, me deram um soco no rosto, os funcionários. Sim. E aí já estavam lá o doutor Ariel de Castro Alves, que é um advogado conhecido, que inclusive estava agora no governo federal, saiu do governo federal, o doutor Ebenezer, que é um promotor público, evangélico, um grande promotor, doutor Ebenezer. E o doutor, agora me fugiu o nome dele, também estavam lá, estavam 3 promotores conosco, e o doutor Ariel e eu. Aí fomos para a torre do presídio. Quando os jovens nos viram, eles estavam em cima do telhado, eles vieram. Eu estava machucado, que eles tinham me batido, eu entrei e fiquei na torre com os promotores. Dr. Wilson Tafner, grande promotor e artista, ele é pintor também. Dr. Wilson Tafner, que são pessoas que estão vivas e que podem atestar essa história. E na hora que os jovens vieram, e nós, os promotores, o Ariel e eu, conversávamos com os jovens, porque eles nos conheciam, rebelados em cima do telhado, e tinha já um funcionário morto, e eles estavam muito feridos. O helicóptero da Polícia Militar baixou e os policiais pularam do helicóptero e pegaram todos aqueles jovens. Na hora que eles estavam submetendo os jovens, começou um tiroteio contra a torre onde nós estávamos, aquela torre de CDP, e os vidros começaram a estilhaçar. Aí nós nos abaixamos no chão, sentados no chão, porque os tiros pegando, e alguém na porta lá embaixo, eles deviam estar com uma ariete. Uma coisa, tipo um ariete, batendo na porta e todos gritando em coro, mata, mata, eles iam nos matar. Que isso, dá pra fazer filme com isso aí, isso então, e o doutor Ebenezer, ele era um homem muito piedoso, ele era de uma igreja evangélica. Ele sentado no chão, eu tenho aquela imagem, ele de terno, gravata, nós todos sentados no chão, ele encostou, ele abriu os braços e começou a fazer uma oração, nos entregando a Deus, porque eles achavam que iam morrer, eu também achava, eles iam nos matar. Aí o doutor Wilson Tafner tinha um telefone móvel, daqueles tijolões antigos, ligou para o procurador-geral, dizendo, tem 2 promotores em risco de vida,
E o promotor, através do governo do estado, mandou um carro do carro de bombeiros para salvar os promotores. Aí o carro veio, a polícia afastou o pessoal que estava com o ariete lá embaixo e viemos para salvar os promotores. E aí os dois, o Ebenezer e o Wilson, falaram, mas nós não saímos sem o padre Júlio e sem o Ariel. Aí o Ariel e eu tivemos que deitar na carroceria do carro do bombeiro, eles nos cobriram com lonas, os promotores eles levaram num carro, escoltados, e o Ariel e eu fomos escondidos embaixo da lona de um tipo de uma caminhonete do Corpo de Bombeiros, que nos levou até a estrada e nos soltou na estrada. Mas, Júlio, isso já era um programado para te matar, não? Eles iam nos matar. E o que foi terrível... Você tinha sido espancado no início. Porque aí o Pedro Bial fazia o final do jornal do Fantástico. E o Pedro Bial... E minha mãe estava cansada em casa, ela dormiu. Não sabia nem o que estava acontecendo, porque eu não avisei que eu estava machucado. Aí a imprensa começou a andar atrás, porque o Pedro Bial diz, o padre Júlio Lancelotti foi agredido na porta da FEBEM de Franco da Rocha, mas já foi retirado de lá, e a última frase dele foi, o religioso passa bem. Mas eu estava machucado, com a camisa suja de sangue, ao invés de ir para casa, eu fui para a Casa Vida, onde estavam as crianças com HIV. E aí a imprensa foi para lá, e meu primo, que morava em Goiás, ele viu, era o Fantástico, ele ligou para minha casa, e minha mãe acordou e atendeu. E aí ele perguntou, como é que o Júlio está? Minha mãe não sabia, falou, ele está lá na rebelião, na FEBEM, daqui a pouco ele volta para casa. Aí ele percebeu que ela não sabia, que eu tinha sido agredido, e ele, tá bom, disse que eu mandei um abraço para ele e tal. E aí depois eu vim para casa bem mais tarde, eu já tinha feito curativo na boca, a imprensa toda estava atrás de mim para saber como tinha sido isso. Eu troquei de camisa, tudo, e voltei para casa. Até numa outra rebelião, minha mãe me ligou e falou, Júlio, onde você está? Eu falei, eu estou aqui terminando uma reunião. Ele falou assim, eu não estou te vendo na televisão onde você está. Ô, padre. Eu estou vendo muito bem onde você está. Eu conheço essa roupa que você está aí, ó. Tá de cima, eu estou vendo aí onde você está. Porque tem cenas que estão nesses arquivos, desses jornais. Quantas vezes eu tive que abrir os braços diante da tropa de choque para eles não pegarem os jovens? Quantas vezes? Como que sua mãe passava por essas provações suas? A minha mãe sempre falava para mim, aguenta firme, foi a vida que você escolheu. Ela te apoiou. Olha só. Às vezes eu deitava a cabeça no ombro dela e dizia, faz um carinho para mim. Ela falava sempre, aguenta, você que escolheu essa vida. Quando eu abri a Casa Vida para as crianças com AIDS, ela falou para mim, você vai sofrer, pensa bem no que você vai fazer. E quando morreu a primeira criança maiorzinha da Casa Vida, a Fabiana, eu pensei que não fosse aguentar. Era minha filhinha querida, a Fabiana. E eu lembro que eu passei aqueles dias com tanto sofrimento, eu não